Bem, como você já deve saber, a Petrobras ela de fato caiu bastante nesses últimos pregões. Muito porque o cenário político bastante conturbado trouxe à tona uma dúvida que muitos acionistas têm. Será que a empresa ela vai deixar de pagar bons dividendos? Será que aqueles dividendos na ordem de 12, 15 até 20% que a empresa poderia pagar, a depender de como ela conseguisse gerir a sua produção de petróleo, como o petróleo, como o Brent estivesse no cenário exterior, poderia levar a dividendos muito altos? Exatamente por isso que a ação ela disparou desde ali do meados de ano passado, basicamente, a empresa começou a subir praticamente sem parar. E o que acontece? Nós então tivemos aqui algumas reportagens que trouxeram aqui basicamente, né, o seguinte, que o BB recomenda o stop em venda e estratégia de swing trade. Outros aqui colocam o seguinte: será que os dividendos da Petrobras vão acabar? 5 respostas sobre a situação da petroleira. Basicamente essas foram as principais notícias que, vamos dizer assim, trouxeram uma certa dúvida no mercado. Só que para responder algumas questões, eu vou trazer um dos colegas aqui do nosso grupo do WhatsApp, que inclusive é o segundo link aqui na descrição. O Maurício ele me trouxe uma pergunta. André, nesse cenário de política mais conturbada, será que eu devo me proteger das governamentais, das estatais, ou enfim, empresas que têm alguma ingerência do governo? Ou será que eu devo, de uma certa maneira, me tranquilizar? E ele me trouxe dizendo, André, eu tenho Petrobras e também tenho o Banco do Brasil. E esse vídeo foi feito em parceria também com meu amigo Marcelo, que me ajudou a encontrar diversas reportagens que me ajudaram a congregar toda a história aqui que nós temos a respeito do que aconteceu nesses últimos dias e o que pode vir a acontecer. E claro, você vai enxergar que nesse cenário político, de fato, nós temos aqui alguns problemas que estão por debaixo dos panos e que muitas vezes aquele ícone que seria ali posto como o primeiro ou o único indicado para ser o principal responsável ali de toda essa queda da Petrobras, ele disse que foi enganado por algum aliado ali de dentro do governo. Mas claro, nós vamos enxergar tudo isso de uma forma agnóstica. Nós não vamos indicar ali um político ou outro como ruim, como bom, nós vamos analisar fatos políticos que vão ter uma baita de uma relação com tudo que nós vamos conversar sobre Petrobras, Banco do Brasil e outras tantas empresas que têm alguma ingerência, mesmo que mínima, mas do governo federal. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, de fato, eu preciso dar os créditos aqui para a própria Infomoney, que trouxe de forma bastante resumida 8 tópicos que indicam para a gente, desde o que aconteceu do dia 7 até hoje, para que então a Petrobras tivesse essa mudança tão abrupta de direção em relação à sua cotação e, claro, às perspectivas de dividendos da empresa. Para a gente começar, olha só como que eles trazem de forma bastante interessante, né? Eles colocam o prenúncio da derrocada, né? Qual que foi o cheirinho inicial que deu mostras de que a Petrobras poderia não pagar dividendos, né? E aqui nós temos basicamente que no broadcast divulgado, a companhia não pagaria dividendos extraordinários, que era a base para diversas recomendações mais otimistas, fazendo com que os ADRs equivalentes chegassem a cair 13% no aftermarket lá no mercado norte-americano. O que isso aqui significa, basicamente? Significa que, basicamente, isso é uma notícia no sentido de que a Petrobras, às vésperas praticamente ali da divulgação dos seus resultados, não faria a divulgação de dividendos extraordinários. Dividendo extraordinário não é que é um dividendo extra, vamos dizer assim, não é um dividendo extraordinário, um dividendo muito incrível, muito alto. Na verdade, o dividendo extraordinário ele difere do dividendo ordinário. O dividendo ordinário é aquele que está previsto, vamos dizer assim, no cronograma da companhia para ser pago, então na política dela. Vou distribuir trimestralmente, não significa que durante o ano você terá 4 anúncios. Se ela decidir distribuir, por exemplo, um quinto dividendo, esse dividendo é extraordinário, porque ele não consta na política geral da empresa. Basicamente é isso. Mas o que acontece? Normalmente, ela divulga um dividendo extraordinário no fechamento do ano, né? Esse quarto trimestre de 2023, que está sendo divulgado agora, seria o fechamento. Então, eles passariam a régua em todo o valor que a empresa conseguiu arrecadar nesse tempo todo e ela faria a divulgação de um dividendo extraordinário. Imaginava-se algo na casa de 40 bilhões de reais, na verdade um pouco mais que isso, o que daria um dividendo bastante gordo e que completaria, vamos dizer assim, aquele pacote de dividendos que o mercado já estava contratando. Mas, basicamente aqui nós tivemos o primeiro cheiro, dizendo através de uma notícia que nós não teríamos, a princípio, aquele dividendo extraordinário. E o que acontece? Existe uma investigação que está correndo, porque nesta noite, basicamente ali, quase na virada do dia, perto ali da meia-noite, das 11 horas, algumas pessoas fizeram negociações milionárias para apostar na queda do papel.
E, de fato, essa queda ocorreu caindo 13% ali no mercado norte-americano e aqui também caindo bastante, caindo mais do que 13% desde então. E, claro, isso precisa ser investigado, mas a CVM vai fazer ali o seu trabalho, tá bom? Depois disso, nós tivemos aqui, basicamente, foi oficial, nós não teremos dividendos. Basicamente, foi confirmado pela Petrobras o seguinte, a Petrobras divulgou o comunicado tão esperado que confirmou os rumores de não pagar dividendos extraordinários. Então, nós tivemos aquele cheirinho, uma notícia extraoficial, depois a Petrobras foi lá e cravou. Nós não vamos divulgar dividendos desses 43,9 bilhões que estavam destinados aqui para uma reserva estatutária. Qual que é o ponto, né? Basicamente, essa reserva estatutária significa o seguinte, né? Você tem os lucros e você pode, no final do trimestre ou ali mesmo do ano, fazer algumas destinações para reserva de capital, para integralização de capital social, ou, por exemplo, como é o caso aqui, para uma reserva estatutária. Só que o que acontece? Existia uma previsão, ou existia uma perspectiva, pelo menos, de que utilizariam esse valor de reserva estatutária para pagar dividendos. E o que acontece? Veio aqui, basicamente, um primeiro diagnóstico nada positivo para o investidor. Por quê? Porque começaram, então, notícias do seguinte sentido, de que ninguém gostaria de ouvir, enquanto a XP anunciou que os investidores repensem sua visão sobre os riscos da Petrobras. Ou seja, basicamente, estamos falando aqui de um item muito importante. Qual que é o risco de você investir na Petrobras? Estamos falando de uma empresa ruim? Não, é uma empresa que dá lucros bilionários. Estamos falando de uma gestão ruim? Também não, porque se você olhar o operacional da empresa, de fato ela está operando muito bem. Ela tem um baixo lifting cost, ela tem uma produção que está sempre aumentando, ela consegue reduzir custos, ela consegue fazer inúmeras questões. Agora, quando você vai para a questão de administração da empresa, para aquelas pessoas que efetivamente estão no comando, na tomada de decisões, vamos dizer assim, financeiras e de investimentos e não operacionais, então, o operacional está indo bem, a gestão, a equipe de gestão está indo bem. Agora, quando estamos falando do financeiro e de investimentos, o governo federal está na frente. Para onde que no financeiro você vai destinar os dividendos? Não onde nos investimentos você vai destinar tantos bilhões, você vai colocar, por exemplo, em Abreu e Lima, vai colocar numa eólica offshore, você vai colocar aonde? E exatamente o governo federal tem essa ingerência muito forte, exatamente porque detém a maioria do capital social. Ponto é que a notícia que ninguém queria ouvir é os dividendos vão ser barrados por uma ingerência governamental. E gerando esse risco político dentro de uma empresa que nós já sabemos que tem essas movimentações, o mercado de fato não gostou. Por quê? O mercado ele é feito de expectativas futuras. Se eu imagino que lá no futuro eu vou receber 10% de dividendo e eu recebo 15%, opa, superou minha expectativa, então o prestação normalmente sobe. Agora, se eu tinha uma perspectiva de receber 10 e no final das contas eu recebo 8, recebo 5 ou não recebo nada, a ação normalmente acompanha as cotações para baixo. E isso foi bem ruim, foi uma notícia bastante negativa, algo que ninguém queria ouvir, tá bom? Além disso, eles colocaram o seguinte, né? Depois que aconteceu, né, esse fato, houve diversas revisões de recomendação para baixo. Algumas pessoas que tinham recomendação de compra indicaram, por exemplo, simplesmente para você manter. Algumas que estavam com compra recomendaram vender. Algumas que estavam com manter recomendaram vender. Venda ou venda forte, por exemplo. Então, assim, inúmeras casas, simplesmente por uma falha, vamos dizer assim, de compreensão do todo da empresa, indicaram, especialmente por um fato político que não se concretizou de forma clara ainda, eles indicaram uma mudança. E exatamente isso fez com que a Petrobras perdesse valores significativos. Basicamente, num único pregão, ela perdeu 72 bilhões de reais de valor de mercado. E qual que é o problema? O que acontece é que um pouco desses rumores eles acabaram se confirmando no conselho, com algumas divisões. Então, olha só que interessante que eles trouxeram aqui para a gente. Que além das revisões para baixo, a expectativa frustrada dos dividendos, o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, foi basicamente o voto vencido em decisão do conselho. A diretoria, comandada por Prats, tinha a proposta de distribuir 50% de dividendos extraordinários, possíveis pelo estatuto, mas os conselheiros ligados à União barraram a ideia. Aqui entra um problema. O Prats, ele queria, efetivamente, me parece aqui, distribuir, só que os conselheiros lá da União, eles acabaram barrando. Por quê? Eles colocam, posteriormente, em teleconferência, o Prats confirmou que defendeu a distribuição de metade dos proventos extraordinários permitidos. E aí tem aqui a palavra dele. Além disso, você vai ver aqui para baixo que os executivos tentaram tranquilizar, mas isso não durou muito. Por quê? Porque o que acontece? Eles, basicamente, fizeram a seguinte proposta, vamos dizer assim.
Disseram basicamente que os papéis voltaram a cair com uma forte notícia da Reuters de que a decisão do Conselho de Administração partiu do próprio presidente Lula. Aí que foi um ponto, vamos dizer assim, negativo e que essa tranquilidade efetivamente não durou. Porque se você entender, basicamente os conselheiros, especialmente aqueles ligados ao governo, eles barraram a proposta do Prats. Mas o Prats depois foi a público e falou, olha, eu vou bater o martelo de que eu vou distribuir isso aqui. Só que depois foram entender que efetivamente quem está ordenando a redução, ou na verdade a não distribuição desses dividendos, é o atual presidente da República. E em cima disso, algumas perguntas foram abertas. Primeiro, para onde será que o presidente, ou pelo menos a cúpula ali da presidência da República, quer destinar esses recursos? Para investimentos que, no passado, vamos dizer assim, nós temos um cheirinho de que esse dinheiro pode não ter a destinação melhor para a empresa. E quem sabe tem até uma destinação impúria, vamos dizer, da melhor forma, para que eu não sofra nenhum processo, tá bom? Então eu estou dizendo com base em suposições e com base naturalmente em fatos históricos que todos nós conhecemos. Seguindo por fim, nós temos algo interessante, né? O recuo continua na segunda-feira. Por quê? Basicamente, né, fechou com uma queda de 1,3% e algumas notícias, vamos dizer assim, minimamente positivas acabaram trazendo o papel para cima. Por quê? Houve aqui uma reversão da decisão que reteve os dividendos extraordinários e das falas de Prats, reafirmando que as reservas de 43,9 bilhões iriam para os proventos. Então, basicamente, a gente está aqui naquele, vamos dizer assim, uma briga de puxar corda, né? Um lado você puxa para o dividendo, aí do outro o governo puxa para não ter dividendo. E aí você fica nesse jogo político. E aí eu tenho algumas outras informações que eu acho interessantes trazer para vocês aqui. Olha só. Basicamente, nessa reportagem aqui, que está um pouquinho pequena, mas eu já vou aumentar para vocês, basicamente coloca assim: aliados do presidente Lula dizem que o Planalto voltou a avaliar se a distribuição de metade dos dividendos afeta o plano de investimentos da estatal. Aqui a gente já começa a ter um cheirinho. Cheirinho do quê? Que nós queremos saber se os investimentos que a Petrobras quer fazer efetivamente não vão comprometer ou não seriam comprometidos pelos dividendos que a Petrobras quer distribuir. Então, eles continuam aqui, e aí você começa a enxergar algumas inconsistências no que estão falando. Por quê? Basicamente, integrantes da cúpula ali do Petrobras afirmam que o presidente Lula foi induzido a erro pelo Ministério de Minas e Energia, comandado por Alexandre Silveira, ao avaliar a retenção dos dividendos extraordinários. Será que o presidente da República, especialmente na Petrobras, foi induzido a erro? Bem, vamos entender um pouco mais. O episódio levou a uma nova crise na Petrobras, com a ação despencando, e mais um capítulo de briga nas entranhas do governo. A disputa se concentra sobretudo no Prats e Silveira, com o Fernando Haddad tentando fazer o meio termo. Por quê? E aqui entra uma questão macroeconômica que é muito importante. Quem que é um dos principais beneficiados pelos dividendos da Petrobras? Exatamente o governo federal, já que ele detém pelo menos 50,01% ali da empresa. Fato é que o governo federal tem uma proposta de fechar, pelo menos boa parte do governo, com um superávit fiscal. Ou seja, significa que você arrecada mais e gasta menos. Só que para você gastar menos, o governo, especialmente o PT, ele não está conseguindo mostrar que consegue fazer essas reduções de despesa a contento. Claro, sem entrar em fatos políticos, apenas dados que nós temos de forma bastante clara com a entrada, ou pelo menos a volta de funcionamento de alguns tantos ministérios, que isso naturalmente gera custos. Só que você precisa, já que você não consegue diminuir despesa, arrecadar mais. E aí, talvez Fernando Haddad tenha falado, opa, peraí, vamos compreender que a Petrobras paga bilhões para nós. E se nós queremos, num plano de governo, fechar isso aqui no azul, fechar isso aqui no positivo, de fato, esses dividendos eles precisam vir para nós. Então, ficou aqui uma coisa meio que, eu errei, mas deixa eu colocar a culpa em alguém. É complicado, mas de fato acontece, né? Para a gente encerrar, né, o que eu posso trabalhar com vocês? Empresas que têm ingerência estatal, seja ela do governo federal, estadual, você vai efetivamente compreender que essas empresas elas têm algumas fraquezas. Fraquezas essas ligadas à governança, mas não só empresas governamentais ou empresas que têm o governo por detrás, tem esse tipo de coisa. Eu já comentei um pouco sobre o que aconteceu com a MAHLE Metal Leve, uma questão de governança corporativa extremamente danosa para o acionista, mas isso fica para um outro vídeo. Fato é que é muito mais comum nós vermos em capas de jornal
falando ali de Petrobras, falando de governo de um lado, falando de governo de outro. Fato é que qualquer empresa relacionada ao governo tem essa ingerência. Se você não compreender que isso é algo que pode te permitir entrar ou sair da empresa com maior ou menor valorização ou desvalorização, talvez esse não seja o caso de você investir nesse tipo de empresa. Porque quando você investe, você não tem que compreender apenas os riscos operacionais, mas também riscos de governança, riscos jurídicos, e isso demanda uma análise muito profunda. Por isso que eu sou favorável a pessoas ter poucos ativos dentro da sua carteira, para que você consiga fazer uma análise verticalizada. Não adianta você botar 15, 20 empresas na sua carteira e não conseguir acompanhar minimamente 2 delas, 10 delas. Então, é complicado dizermos se a Petrobras ela é ruim por algo que o governo fez, porque a questão operacional da Petrobras está maravilhosa, é uma empresa extremamente lucrativa, está trazendo inúmeras inovações em termos de extração de petróleo. Agora, em termos de governança, talvez nós tenhamos aqui um problema grande a ser enfrentado e que, claro, os dividendos, por mais que o governo federal seja bastante beneficiado disso, não trazem uma popularidade tão grande. Afinal de contas, disse que os dividendos da Petrobras apenas alimentam os ricos e, na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, alimenta boa parte do Brasil com tantos dividendos que ela distribui. Claro, todas essas considerações em relação ao operacional e governança, você pode estender para todas as outras. Claro, o Banco do Brasil talvez tenha uma ingerência menor. Talvez na Caixa Econômica você tenha uma ingerência menor ainda. Talvez na Caixa Econômica, na parte da Seguridade, a Caixa Seguridade que nós temos, talvez tenha uma ingerência menor ainda. E assim, sucessivamente, para outras tantas empresas. E claro, nesse vídeo eu não quero trazer nenhum cunho político. Quero apenas trazer dados e fatos que eu acho que vão ajudar sinceramente você a compreender toda essa temática e tomar uma ótima decisão de investimentos, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e